Olá, amados, a paz. Nós queremos saudar a todos agora e desde já dizer que nós estamos muito felizes em estar aqui mais uma vez para juntos cultuar ao Senhor, né? E queremos convidar vocês de antemão para que vocês fechem os olhos aí, onde você estiver, se for possível, se não, medite conosco em meio a essa oração, amém? Vamos tocar o coração do Senhor nesse momento, vamos ligar aqui na terra, porque temos certeza que o céu também já está ligado, tá bom? Senhor, Deus tremendo, Deus glorioso, Deus poderoso, nesse momento, Pai, nós te exaltamos e nós te engrandecemos. Nesse momento, Senhor, nós queremos dizer que não há outro além de Ti. Aleluia, reconhecemos o seu senhorio sobre nós e nós queremos nesse momento te dar o nosso melhor por isso, porque Tu és grande, porque Tu és poderoso. Nesse momento, Pai, nós pedimos para que o Senhor continue presente aqui conosco, para que o Senhor mostre a Tua presença com quem estiver acompanhando esse conteúdo, Pai, que venham ser tocados, Senhor, que nós venhamos ser tocados pela Tua presença, Pai. Nesse momento queremos te dar o nosso melhor, mas toma a direção de tudo nesse trabalho das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Leva a sala do trono, mostra a tua beleza, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Oh, oh. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Levante a sua voz. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso prazer. Aleluia, vem nos satisfazer dessa forma, com a tua presença. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nosso desejo é estar prostrados aos seus pés, por isso nós declaramos. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Olhar na face do meu Criador.
seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É muito bom estarmos juntos novamente. Estou aqui hoje para compartilhar uma palavra da parte de Deus aos corações, à vida de cada um que está nos assistindo nessa hora, nesse momento. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da vida de Pedro, né? Uma personagem icônica da Bíblia que nos traz momentos incríveis vividos e ensinamentos profundos através desses momentos. Eu queria que você acompanhasse comigo um pouco da trajetória da vida de Pedro aqui na Terra, com o ministério, com Jesus, né, o nosso mestre. E vamos acompanhar um pouco essa trajetória e o que nós viemos aprender com Pedro, né? O que Deus nos traz, a revelação que Deus nos traz através da palavra e através da vida de Pedro, dos momentos que Pedro viveu aqui. Eu queria que você abrisse comigo, primeiramente, em Mateus, capítulo 14. Está lendo aqui junto com você. Mateus 14, né, um texto bem conhecido, a partir do verso 22. Jesus anda sobre o mar e diz assim o texto: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. E ao chegar à noite, lá estava só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, castigado, pelas ondas, pois o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Eu queria compartilhar um pouco sobre a vida de Pedro, justamente porque Pedro, ele nos dá a plena ciência, nós conseguimos ter essa plena ciência lendo os trechos da Bíblia sobre a humanidade de Pedro. Apesar de tudo isso, Pedro, mesmo ele sendo humano, ele tinha uma compreensão acima dos demais discípulos sobre a natureza de Jesus, sobre quem Jesus era. E geralmente Pedro, ele entendia mais rapidamente os ensinamentos de Jesus. E é interessante porque, segundo estudos teólogos, dizem que Pedro, ele provavelmente tinha a escola dele, a escolaridade dele era muito básica. Pedro, ele era pescador e ele era sócio de um negócio de pesca com Zebedeu e os seus filhos, Tiago e João. E isso é muito interessante nós vermos. Apesar disso tudo, Pedro ainda tinha uma compreensão mais rápida, mais abrupta sobre os ensinamentos de Jesus e da natureza de Jesus, Quem Jesus era. E nós veremos um pouco mais à frente, aqui na Bíblia, sobre essa questão. Vamos nos atentar agora a esse texto aqui, um texto bem conhecido, quando Jesus anda sobre as águas e Pedro vai ter ao encontro de Jesus. Nós podemos ver aqui exatamente essa humanidade de Pedro, essa impulsividade e também uma revelação de fé e de força através da vida de Pedro e da caminhada dele. Porque nós vemos que os discípulos estavam no barco, Quando viram uma imagem de alguém andando sobre o mar, eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar de medo e tudo mais. Porém, Pedro, quando ouviu a voz do mestre falando: não temais, sou eu, Pedro disse: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ter ir contigo sobre o mar. E aí Jesus disse: vem. E Pedro vai, anda sobre as águas, E em todo o decorrer da Bíblia, nós vemos que esse é o único momento em que alguém
além de Jesus, andou sobre o mar. Jesus andou sobre o mar e Pedro também andou sobre o mar. Apesar de Pedro cair por causa da sua dúvida, do seu medo, do terror que tomou o seu coração, nós vemos exatamente isso. Pedro e Jesus foram os únicos que andaram sobre o mar. A Bíblia nos descreve isso. E dos discípulos, Pedro foi o único. Isso é incrível, porque apesar desse momento de firmeza, de fé, em que ele pergunta: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre o mar. E Jesus disse: vem. E ele vai e começa a andar sobre o mar. A humanidade de Pedro se revela também nesse trecho, quando ele começa a ter medo e duvida, e ele afunda, né? E eu queria que você acompanhasse comigo em outro texto, Mateus 16, vamos ler junto, Mateus 16, verso 13 e 17. 13 ao 17, perdão. Né? Quando Pedro tem a revelação por parte de Deus de quem Jesus era. E diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros dizem, até mesmo, Senhor, que tu és Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mais vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, quero que vocês se atentem comigo nesse texto, nessa parte aqui, sobre exatamente aquilo que nós falamos no início, sobre a questão da compreensão que Pedro tinha, acima dos outros, da natureza de Jesus, né? Pedro se dedicava a Jesus, Pedro andava muito com Jesus. Então Pedro teve um relacionamento muito forte e Deus revelou a Pedro nesse momento exatamente a natureza de Jesus Cristo. Né? Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Os discípulos prontamente respondem: dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas até. Mas aí quando Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Somente Pedro esteve pronto a responder, por causa realmente da revelação que Deus deu a ele naquele momento, da natureza de Jesus, e a compreensão que Pedro teve em seu ser da natureza de Jesus. E Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que maravilha. E Pedro responde isso a Jesus. Somente ele e os demais discípulos não responderam mais nada. Então nós vemos a caminhada de Pedro. Pedro ele teve momentos memoráveis que nos ensinam muito. Como nós devemos compreender, como nós devemos receber em nosso ser a revelação do Pai. Nós devemos estar sempre ligados para compreender aquilo que Ele está dizendo, aquele que está nos revelando. Amém? Então, vamos continuar aqui com um pouco da trajetória de Pedro. Vamos a Marcos 14. Vou ler aqui com os irmãos. Marcos 14, do 27 ao 31. Essa é maravilhosa, né? E Marcos diz assim, então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei diante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou, Pedro novamente: mesmo que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te deixarei. E replicou-lhe Jesus: com toda certeza eu te asseguro, Pedro, que nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia eloquentemente: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, eu jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Olha a força que Pedro trazia, né, para o grupo. Pedro tinha uma força de liderança muito grande, né? Mesmo sendo falho, pecador, com todos os defeitos, a impulsividade, o gênio forte dele, às vezes sendo rude, Pedro tinha uma firmeza muito grande e todos os demais seguiam ele.
E agora vamos um pouco mais à frente, nos versos 66, ok? Aqui, ó, verso 66, Pedro nega a Jesus. E continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Jesus foi levado ao sinédrio, Jesus foi levado para ser julgado. E Pedro ficou do lado de fora. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele negou, primeira vez, assegurando: não conheço, nem ao menos sei do que está falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam ao derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali, perto, identificaram Pedro: com toda certeza tu és um deles, pois tu também és galileu. E Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Irmãos, vamos nos atentar aqui nesse texto. Já vou abrindo aqui no próximo, porque é muito interessante isso que acontece. Jesus, ele prediz a Pedro exatamente aquilo que ia acontecer. E Pedro, insistentemente, firmemente, por causa do seu impulso, do seu amor por Jesus, Pedro diz a Jesus: Senhor, até mesmo que eu precise ir até a morte, eu vou contigo, não te negarei, eu irei até o fim com o Senhor. E aqui, logo posteriormente, nós vemos no texto exatamente aquilo que Jesus havia predito a Pedro, sobre a negação, sobre que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E nesse momento, ao final do texto, nos diz que Pedro caiu em uma angústia profunda. E eu queria que nós nos atentássemos um pouco mais nessa parte, pois tentássemos imaginar exatamente aquilo que Pedro sentiu nesse momento. Imagine você tendo um relacionamento tão próximo de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele a qual você recebeu a revelação do Pai, que era o Cristo, Filho do Deus vivo, a qual você viu tantos milagres serem operados através dele, através da sua potente mão, através de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, os ensinamentos que você recebeu como um amigo, um mestre tão próximo, porque Pedro era próximo de Jesus. Pedro estava praticamente em todo lugar que Jesus ia, Pedro estava. Então imagine exatamente isso, você afirmar algo ao seu amigo, falar: eu nunca te deixarei, meu amigo. E após, a um certo momento, exatamente o oposto acontecer. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Jesus, exatamente como Jesus havia dito para ele. E Pedro, eu imagino nesse momento um filme passando na cabeça de Pedro a respeito de tudo que ele viveu com Jesus e de como ele poderia ter feito aquilo. E após disso, o seu mestre ser morto, o seu amigo ser morto e você o negar antes de sua morte. Imagine a angústia que ele estava sentindo nesse momento, irmão. Pedro ficou totalmente abalado nesse momento. E nós vemos agora em João 21, abra comigo em João 21, verso 15 ao 17. Olha que lindo, que maravilhoso. Independente de tudo aquilo que Pedro fez, independente de Pedro ter negado a Jesus, Jesus já sabendo disso, Jesus chega para Pedro para tratar de Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Então abra comigo, João 21, do 15 ao 17, vamos ler. Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomarem um dia de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Atentem em quantas vezes Jesus vai perguntar a Pedro se ele o ama. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus o encarregou: então cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado novamente, olha só, irmãos. Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas. E sabes que eu te amo. E comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Que lindo essa parte, meus irmãos. 3 vezes, exatamente 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava. Exatamente 3 vezes foi o número que Pedro negou a Jesus, antes do galo cantar 2 vezes. O que aconteceu nesse momento, ao meu ver, Pedro foi confrontado com a sua realidade, com aquilo que havia dentro dele, com aquele sentimento, aquela angústia que havia sido gerada pela negação de Pedro. E Jesus o confronta, perguntando 3 vezes e o fazendo lembrar exatamente do momento em que ele negou a Jesus. E Pedro é confrontado com a sua realidade. Pedro é confrontado com aquilo que existia dentro de si mesmo, com aquilo que havia sido, aquilo que havia abalado a força de Pedro no interior. Os sentimentos de Pedro, todo aquele relacionamento, toda aquela vivência com Jesus foi abalada por causa da negação que Pedro fez. Por causa de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, né, como Jesus havia dito a ele. Então, o que nós aprendemos aqui, meu irmão? Nós aprendemos que, apesar de tudo, apesar dos nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas falhas, Jesus ele vai estar esperando por nós. Jesus ele vai chegar num momento da sua vida que ele vai perguntar a você, ei, você me ama? Então vem, me segue. Venha como você está. Venha exatamente da forma como você está. Porque Pedro era justamente para ter sido retirado, né? Para ter sido excluído do meio dos discípulos. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mesmo depois de tendo vivido tantas coisas maravilhosas com Jesus. E mesmo depois de ter afirmado com toda a sua convicção, com toda a sua força, que ele seguiria Jesus até o fim, até a morte, e que ele não negaria Jesus. Mas Jesus já sabia disso, meu irmão. Jesus já sabia do ser de Pedro. Jesus já sabia da humanidade de Pedro. Jesus te conhece exatamente como você é. Jesus conhece os seus defeitos. Jesus conhece as suas falhas, os seus pecados. E ele nos convida para sermos restaurados pela sua mão. Pelo seu incrível e maravilhoso amor. Jesus está aqui. Jesus está na sua casa. Eu tenho certeza que ele está falando através do Espírito Santo com você nessa hora. E nesse momento, se você se identificou com a passagem, com um pouco da vida de Pedro, porque após isso, após Jesus restaurar Pedro, nós conhecemos bem a história a partir de Atos, quando Pedro, através da sua primeira pregação, 3.000 se convertem a ele. Pedro é levado às autoridades porque Pedro estava pregando e ele foi levado às autoridades para explicar a ele por que ele estava pregando sobre Jesus, né? Que Jesus foi considerado um blasfemador, né? Dizer que ele era o Filho de Deus. Então, Pedro foi confrontado também com as autoridades e Pedro pregou para as autoridades. Pedro, depois disso, depois de ser restaurado, ele tinha plena convicção de realmente quem Jesus era, da natureza de Jesus, e que ele tinha sido recebido um amor tão grande da parte de Jesus que nem mesmo o passado dele poderia atrapalhar o futuro que Deus preparava para ele. Então, nesse momento, se você se identificou com a vida de Pedro, se você se identificou com um pouco da passagem, da trajetória de Pedro nesse momento, que nós aprendemos dessa revelação que Deus nos dá através de sua palavra e através dessas personagens maravilhosas que foram chamadas por Jesus para ser seus discípulos, e uma delas era Pedro. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar juntos. Se você ainda não se confessou para Cristo, se confesse nesse momento. Se você ainda não o reconheceu como Salvador da sua vida, aquele que pode realmente transformar a sua história, restaurar o seu ser, esse é um momento que você está recebendo da parte de Deus. Independente do que você tem vivido, independente do que você fez, venha para Ele como você está. Então feche seus olhos nessa hora, vamos orar. Pai, querido Pai amado, nós
Estamos aqui, Senhor, recebendo mais de Ti, entendendo e discernindo um pouco mais da Tua palavra. E através dessa revelação maravilhosa que o Senhor nos deu pela vida de Pedro, dos feitos que Pedro teve após a restauração e com a caminhada de Jesus até o momento fatídico da sua negação. Pai, nós estamos aqui reconhecendo que nós não somos nada sem Ti, que nós erramos, que nós falhamos, Pai, que nós somos realmente pecadores. Mas Jesus, o Senhor continua nos amando. E eu creio que nessa hora as pessoas estarão sendo alcançadas. Eu estou sendo alcançado por Ti mais uma vez. A Tua mão está me alcançando, o Teu amor está chegando até a mim, o Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo, e eu creio que está falando com meu irmão que está assistindo a essa pregação, que está ouvindo a essa pregação nesse momento. Então esteja restaurando a cada um, Pai, esteja trazendo a sua paz, e que nós possamos aqui reconhecer que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o único Salvador de nossas vidas. Nós Te amamos, e nós queremos permanecer contigo até o fim. Continue nos sustentando como o Senhor tem nos sustentado até aqui. Pois Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és lindo, lindo e lindo. E nós queremos Te amar dia após dia, cada vez mais, Senhor. Ajude-nos nessa caminhada. Ajude-nos a permanecermos no Teu caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua revelação maravilhosa através da Tua palavra. Obrigado por tudo. Amém. Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Não se esqueça de oferecer também, dar a sua oferta e o seu dízimo. Vai estar aqui na descrição do vídeo a conta da igreja, né? Para que nós possamos estar sustentando essa obra. Que você pode entrar em contato com o pastor. Aqui na descrição também vai estar o telefone para contato. E que você seja realmente abençoado nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, o horário que você estiver assistindo. Que Deus possa realmente ter falado com você. Fique na paz de Jesus. Amém?